Foi. Foi. Olá pessoal, hoje eu quero gravar mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero denunciar a artimanha dos cães gulosos, que armam as suas teias, assim como a aranha arma sua teia para capturar tua presa. Os cães gulosos da mesma forma estão armando a tua arapuca. Eu digo arapuca porque chamam de igreja, mas não é igreja não, porque o Salvador sempre classificou esses lugares de adoração como sinagoga. Então o profeta Isaías falou em Isaías 66 que o profeta, o Eterno falou através de Isaías assim: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês vão edificar para mim? Aonde será o meu repouso, o meu descanso? Que negócio é esse de fazer casa para mim? Qual é o homem que tem condições de fazer uma casa para o verdadeiro, eterno Criador? Não tem como. Depois veio Estevão, cheio do Espírito Santo. Entrou dentro da sinagoga, daquele templo. Mais uma vez, eu repito, porque o Salvador nunca disse que esses templos é igreja, porque igreja é nós, é eu, é você, é organismo vivo. Então Estevão entrou dentro daquele lugar, e dentro daquele lugar ele falou, ele foi bem claro: o nosso Deus, o Deus verdadeiro, não habita em templo feito por mãos de homens. E por que vocês têm esse lugar como um lugar sagrado, como um lugar do descanso do Altíssimo? O Altíssimo não está aqui. E o que aconteceu? Pegaram Estevão e levaram para fora, e levaram para o tribunal. Chegaram no tribunal, apresentaram Estevão assim, dizendo assim: olha, esse homem não cessa de dizer palavras de blasfema contra aquele santo lugar. É porque eles têm esse lugar como um lugar santo. Se Deus não santificou esse lugar, não é santo, porque foi o homem que construiu, foi o homem que levantou. Então Deus não tem nada a ver com isso. Isso é sinagoga, isso é uma arapuca, isso é caverna de ladrão. Assim como diz o profeta Isaías, que isso é caverna de ladrão. E tem se levantado muitas pessoas, e o apóstolo Paulo também, quero terminar, o apóstolo Paulo também falou a mesma coisa também, porque o nosso Criador, sendo o eterno Criador dos céus e da terra, e que fez tudo que existe aqui, não habita em templo feito por mão de homem, e não precisa ser servido por homem algum. É ao contrário. Então o que acontece? Esses homens vão e armam uma arapuca, armam uma caverna e fala que é casa de Deus, aonde ali eles tiram o seu dinheiro, eles tiram tudo que você tem. Primeiro a ovelha chega ali naquele lugar, ele tira a lã. Eles são perversos, eles são ruins. E eles veem que não tá bom só a lã. Eles vão mais um pouco à frente. Daqui a pouco eles tiram o couro da ovelha. Tira o couro da ovelha. E depois, eu olho para a ovelha e ainda não tá bom. Eu tenho que sugar mais. Eles vão tirar a carne da ovelha. Tira a carne da ovelha. Tira o sangue. Tira tudo. Quando a ovelha estiver só no osso, não tiver mais nada para oferecer, o que eles fazem? Libera a ovelha, sai para onde? Para o concorrente. Porque aquela ovelha não tem mais nada, vai ficar ali precisando de ajuda, precisando de comida, precisando de roupa, precisando de trabalho. Então, e a intenção deles não é ajudar ninguém. Então essa ovelha para eles não presta. Uma ovelha que só vai lá precisando das coisas? Não. Aquela caverna ali, e ele está ali é para roubar, é para tirar, não é para ajudar ninguém. Tanto é que o bispo da Igreja Universal foi bem claro: nós não estamos aqui para ajudar, para abençoar as pessoas. Nós queremos trazer resultado financeiro
que é dinheiro para a igreja, que chama de igreja, mas na verdade é caverna de ladrão. Então, e aí muitas são as pessoas que estão caindo na garra desses homens. Quanto mais a gente fala a verdade, mais a caverna desses homens enche de pessoas enganadas, iludidas pela falsa promessa de enriquecimento sem precisar trabalhar. Porque eles oferecem vantagem de tudo quanto é jeito, mas na verdade quem se enriquece é só eles. O povo só dá, porque eles gostam muito de ler aquele versículo, é dando que se recebe. Eles só lê aquele versículo, quem dá com alegria, mas não fala que é para dar aos pobres, porque eles não lê o versículo todo, eles lê só o que interessa para o bolso deles. Então o que acontece? Então estão todos se enriquecendo, já estão ricos já, né? O Bispo Macedo, o Valdomiro Santiago, o R.R. Soares, aquela Bispa Sônia, Esteve Hernani, entendeu? E está se levantando muito mais cães gulosos, estão se levantando. E poucos são os que se levantam para falar a verdade, porque na verdade muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. É mais lobo do que Moisés, é mais faraó do que Moisés para libertar o povo do Egito. E quando você falar quando você se levantar, e quando você ouvir alguma pessoa falando contra esses homens, contra essas pessoas que roubaram o título do bom pastor, que estão usurpando o título do bom pastor, chamar de ladrão, tem pessoas que se levantam para defender. Não, o meu pastor é bom, o meu pastor é honesto, o meu pastor é santo, o dízimo que ele recolhe, ele investe na obra de Deus. Que obra de Deus? Para fazer a obra de Deus não precisa de dinheiro. Tanto é que o Salvador deixou bem claro isso. Quando aquele jovem rico queria o seguir, o que ele falou? Ele não dispensou o jovem rico, mas ele falou assim: vai, vende a metade do que tem e divide com os pobres. Por que o Salvador falou aquilo? Porque ele não queria ninguém seguindo ele preso no dinheiro, com amor ao dinheiro. Porque você tem muito dinheiro e não está ajudando ninguém. Então, se você não ajuda ninguém, você não está apto para seguir o Salvador. O Salvador não quer ninguém preso ao dinheiro, seguindo ele. E essas pessoas que estão presas ao dinheiro estão seguindo a Mamon. O Deus deles é Mamon, não é o Salvador. Não se iluda, meu amigo, minha amiga. Não se engane. Eles procuram, eles são maquiavélicos, eles são bandidos, eles são ladrão, eles são canalha, trapaceiro, eles são os negociantes da fé. A artimanha que eles usam é manter você sempre na festividade. Festa de criança, festa de jovens, festa de senhora, festividade de ministério, é festa do milho, festa do amendoim, festa do empim, é festa disso, festa daquilo. Para quê? Para você não ter tempo de pensar. Para você não ter tempo de raciocinar, porque se você raciocinar, você vai ficar esperto. Você vai entender que na verdade o ladrão são eles. Não tem aquelas passagens que ele fala: você que não dá dízimo está roubando do Senhor, né? Eles falam isso sempre no teu ouvido para você aceitar aquilo, para você nunca entender que na verdade é eles que são o ladrão. Preste atenção, meu amigo, minha amiga, abra os seus olhos. O Salvador pregou o evangelho aqui e nunca que ele botou uma jovenzinha para fazer aquela dança sexual lá na frente, chamada coreografia. É uma jovenzinha dançando assim, passa, rebolando ali, e fica os marmanjos tudo ali babando. Os jovens, fica os homens velhos, tudo babando ali, em cima daquelas moças assim, igual aquela mulher dançou lá, lá no dia de João Batista. Aquela mulher dançou, aquela jovem dançou, mas depois o que aconteceu? Valeu a cabeça de João Batista aquela dança. E é a mesma dança que está sendo dançada hoje dentro dessas sinagogas, esses lugares malditos, lugar tenebroso, aonde está ali o lobo devorador pregando o terror para você ficar alienado, para você ficar debaixo do comando dele. Porque quanto mais ele te aterrorizar, mais você vai ter medo dele, mais você vai ter medo desse Deus Mamon, esse Deus que só quer dinheiro. Porque o meu Deus verdadeiro, o Criador,
que é dono do ouro e da prata, ele não precisa, não necessita de um centavo meu. E é esse o Criador que o Salvador falava. Esse que é rico. Tanto é que quando o Satanás ofereceu para o Salvador o todo o reino, ele não quis. Por quê? Ele não precisa. E quem precisa, e hoje estão esses homens aí, tudo reinando com a riqueza do diabo. E é isso que eles tentam passar para você, meu amigo, minha amiga, que você também tem que ser fissurado no dinheiro, que você tem que fazer a corrente da casa própria, a corrente do apartamento, a corrente do carro novo, a corrente da fazenda nova, para você ficar também igual eles também. Porque é sempre a tendência é você ficar igual o seu ídolo. Se você idolatra esse homem que você chama de pastor, você fica igual ele, só pensando no dinheiro, só pensando em ficar rico ilicitamente. É verdade, é por isso que tem se levantado essas casas de prostituição. Na verdade, é casa de prostituição, é sinagoga do Satanás, não tem nada a ver com igreja. Igreja do Senhor é o templo vivo. E eu quero dizer aqui mais uma coisa também, preste bem atenção, amigo. Aí você pode até pensar, mas se eu não for para o templo, como é que eu vou tomar santa ceia? Como é que eu vou ficar junto com meus irmãos? Preste bem atenção, meu amigo, minha amiga. Olha, Cornélio não teve igreja nenhuma, nunca tinha pisado nada de templo, nada de nada, e era um homem de Deus, porque ele fazia o bem. A melhor religião é você fazer o bem, sem olhar a quem. E esses homens não querem fazer o bem a ninguém, enquanto a palavra ensina para poder dar para quem tem fome, porque está escrito assim: aquele que fizer a um desses meus pequeninos, a mim está fazendo. Mas eles ensinam o contrário, que você não tem que fazer os pequeninos não, você tem que fazer para eles. Você tem que trazer para o altar, você tem que sacrificar o teu dinheiro no altar. Bom, se o Deus deles aceita o sacrifício de dinheiro, certamente se você levar um pombo degolado lá, eles têm que aceitar também, porque também é um sacrifício. Leva um cabrito lá morto, lá degolado, e bota lá no altar dele para ver se eles vão querer. É tudo mentira, é tudo uma farsa, meu amigo, minha amiga. Já que é para aceitar sacrifício, tem que aceitar todos. Porque só o sacrifício do dinheiro? É porque ele serve a Mamon, o Deus do dinheiro. Abram teus olhos, desperta, tu que dorme. Tudo bem, não tem problema não. Alguém vai dizer, poxa, mas esse homem está falando contra o tempo. Mas vou ouvir também essas críticas também, porque o Estevão também foi apedrejado por isso. Então, se você me apedrejar, você está certo, porque você também está fazendo o mesmo papel daqueles homens, da lei, porque você está na lei. Porque se você frequenta tempo, você está na lei, você ainda não conheceu a graça. E o que eu estou trazendo aqui é a graça do nosso Salvador, para que você entenda. Aí a gente fala, mas Jesus ele veio cumprir a lei. Ele não veio cumprir a lei nada. Ele não veio cumprir a lei. Ele veio... Ele sempre zelou dos teus mandamentos. Da lei não, porque quando aquela mulher ia ser apedrejada e não deixou, na lei de Moisés aquela mulher tinha que ser apedrejada. Mas na lei do Salvador não. Ele falou, quem não tem pecado tira a primeira pedra. Todo mundo rapou fora, mas na lei de Moisés ninguém queria saber disso não. É gente sujo, apedrejando os outros, era uma bagunça só. Então se ele viesse obedecer a lei de Moisés, o Eterno obedecendo a lei de Moisés, a lei era de Moisés, não do Salvador. O mandamento, sim, era dele. Agora a lei não, a lei era de Moisés. Ele não tinha porquê. Essa passagem que está deturpada, que está manipulada, que o Salvador veio cumprir a lei, isso é uma mentira, isso é uma farsa, isso não existe. Porque ele é obrigado a cumprir a lei de homem, se ele é o dono de tudo, se ele é o Criador? É mentira. Então é isso, meu amigo, minha amiga, não se iluda, não vá nesse lugar, nesses templos de prostituição. Você vai estar entregando a tua vida na mão desses lobos devoradores, entendeu? Não importa não, se você sair e acontecer alguma coisa, porque você saiu, largou, abandonou, saiu, não. Eu abandonei o templo de perdição, de prostituição, mas com o Senhor eu tô firme e forte. É isso aí, meu amigo, minha amiga. Até o próximo vídeo.
E estamos juntos aí, denunciando esses cães gulosos malditos, preguiçosos, que estão abrindo essas casas de prostituição. Obrigado.